Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar o gabarito da prova de geografia referente à Academia Militar dos Bombeiros Dom Pedro II, realizada no último domingo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Espero que vocês gostem do comentário e, havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que essa prova foi elaborada pela banca da Fundação Getúlio Vargas. E vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, muito fácil, muito simples. A agricultura familiar apresenta dinâmica e características distintas da agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, o valor da produção da agricultura familiar equivale a quase 25% de toda a produção agropecuária brasileira. Considerando o total de pessoas ocupadas no setor agropecuário, a macro-região brasileira que apresenta o maior percentual na agricultura familiar é a região Nordeste. Então, na região Nordeste, nós temos também agricultura empresarial, principalmente no oeste baiano, na zona da Mata Mineira, no sul do Maranhão, no sul do Piauí. O oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sul do Piauí fazem parte de um dos principais polos de desenvolvimento do agronegócio brasileiro, a região de Mato Piba. Mas quando se fala em agricultura familiar, nenhuma região do Brasil tem um percentual tão alto de trabalhadores rurais vinculados à atividade da agricultura familiar ou também, como é conhecida, agricultura camponesa. As regiões sul, sudeste, centro-oeste têm um percentual maior de pessoas vinculadas, por exemplo, à agricultura empresarial, quando comparada à agricultura empresarial nordestina. Não é que nas demais regiões não existam muitas pessoas vinculadas à agricultura familiar. Nós temos, até mesmo porque boa parte dos trabalhadores rurais do Brasil estão associados à chamada agricultura familiar. Agora, quando se fala em agricultura familiar, a região geográfica do país que detém o maior percentual de trabalhadores ocupados nessa atividade é, sem dúvida nenhuma, a região Nordeste, principalmente ali na área do Agreste, na área do Sertão Nordestino, na Zona da Mata, temos um percentual um pouco menor, e também lá na região do Meio Norte, que é composta principalmente pelo Maranhão e o Piauí. Então, resposta correta, letra D de dado. A questão de número 2. Vamos lá. Deu uma travinha aqui. Leia o fragmento a seguir. A cisão entre o litoral e o interior, entre o mar e o sertão, caracterizou desde os primeiros tempos a formação territorial da América Portuguesa. Essa divisão perseverou durante séculos e imprimiu sua marca à cultura brasileira. Considerando o processo de ocupação no período colonial
da área que corresponde à atual macro-região Nordeste, analise as afirmativas a seguir. Primeira, no século XVI, as missões jesuíticas organizaram a coleta de drogas do sertão na região do semiárido. Não, isso aconteceu na região norte, na região amazônica, tá? No semiárido, o processo de ocupação vem mais à frente. E a atividade que deu início ao processo de ocupação do sertão nordestino foi a pecuária, a criação de gado. Então, a afirmativa 1 está errada. 2. No século XVII, a pecuária se deslocou rumo ao interior, nas direções dos rios Parnaíba e São Francisco. Correto, inclusive, em razão disso, o Rio São Francisco passou a ser conhecido como Rio dos Currais, em razão das fazendas de gado que se estabeleceram às margens do Velho Chico. Afirmativa correta. Então, como eu disse anteriormente, a criação de gado foi responsável pelo processo inicial de ocupação efetiva do sertão nordestino. 3. No século XVIII, a cafeicultura se expandiu nas manchas de terra roxa situadas na faixa litorânea. Errado. O ciclo do café se estabeleceu na região sudeste e não foi na região nordeste. E a terra roxa é um solo de origem vulcânica encontrado, né, no planalto arenito-basáltico, que é um compartimento do planalto meridional. Então a terra roxa se faz presente no norte do Paraná, no sul de São Paulo, em áreas do oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e por aí vai, e não na região nordeste do Brasil. Sendo assim, só temos a afirmativa 2 correta, letra B. B de bola. Vamos para a questão de número 3. Lembrando que essa imagem não estava contida na prova, ela foi colocada com o objetivo de facilitar o comentário da questão. Bem público por excelência, a água se transformou em um bem mercantil em virtude do aumento da demanda e dos custos cada vez mais elevados de captação, distribuição e tratamento, sobretudo a partir de meados do século XX. Sobre o uso da água doce no mundo, analise as afirmações a seguir. Primeira, a maior parte das águas residuais retorna ao ambiente após o tratamento adequado. Errado. Na maioria dos países, né, ainda nós temos o esgoto, por exemplo, doméstico e os efluentes industriais não tratados. Então, o que que acontece? A poluição dos recursos hídricos tem como principais causas, principalmente, o não tratamento do esgoto doméstico e também o não tratamento dos efluentes industriais. Então, a afirmativa está correta. O percentual da água tratada no mundo que é devolvida à natureza, vamos dizer assim, quase 100% limpa, ainda é muito pequeno. É maior nos países desenvolvidos, é menor nos países em desenvolvimento. Afirmativa 2. A Ásia é o continente com maior participação das terras irrigadas no total de terras agrícolas. A afirmativa está correta, até mesmo porque a Ásia é o maior continente do mundo. E no continente asiático se encontram inúmeras regiões áridas e semiáridas que exigem, dessa forma, a irrigação das terras para poder torná-las produtivas. Assim acontece na Índia, no Paquistão, na China, em áreas da Mongólia, do Oriente Médio como um todo, em áreas da Rússia, e por aí vai. E outros tantos países da região. Afirmativa correta. 3. O setor industrial é responsável pela maior parte do consumo de água doce. Errado. Quando comparado aos setores doméstico e agrícola. Então eu coloquei esse gráfico aqui para que vocês pudessem ter ideia de que a maior parte da água consumida pelo homem destina-se ao setor agrário, principalmente a irrigação. Aí você tem a indústria com 22%, o uso doméstico com
apenas 8%. Então, a afirmativa está errada. Esse percentual fica mais ou menos também dentro dos padrões aqui no Brasil. Então, resposta correta, letra B de bola. Vamos à questão de número 4, mais uma vez. Esse gráfico que está aqui foi colocado apenas para ajudar a explicar a questão, não faz parte da prova. Entre os anos de 2000 e 2010, houve um aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. Entretanto, observam-se diferenças significativas em relação aos homens, mas também entre alguns segmentos específicos das mulheres. Sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, em 2010, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeira afirmativa, a taxa de atividade das mulheres de mais de 60 anos era maior do que a dos homens no mesmo grupo de idade. Então vamos ver aqui como isso está errado, né? Então aqui nós temos um gráfico que mostra, né, a participação das mulheres e homens, né, no trabalho. Então você pode perceber que em 1995 você tinha aqui em azul e 2015 em verde. Então você tem aqui as 5 regiões geográficas do Brasil, onde você vai perceber que o Nordeste, né, ele fica abaixo, né, da média do Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste, só fica acima da região Norte. Então a afirmativa está errada. Apesar desse gráfico estender de 95 a 2015 e o enunciado falar em 2010, não houve alteração nesse período que pudesse fazer com que as mulheres no Nordeste formassem um grupo maior do que as mulheres, né, das demais regiões do Brasil. Então a afirmativa aí está errada. A terceira, a taxa de atividade das mulheres na região Nordeste era mais alta entre as grandes regiões do Brasil. Então você pode perceber que a taxa de atividade das mulheres, né, era inferior em relação à taxa de atividade dos homens na maioria das regiões geográficas do Brasil, como mostra aqui o gráfico, né? Lembrando também, né, que aqui quando se fala nessa terceira afirmativa que a taxa de atividade das mulheres era maior em áreas urbanas do que em áreas rurais, né? Isso também não corresponde de fato à verdade, na medida em que, né, nas cidades você tem um número maior de pessoas. Então essa afirmativa 2 aqui, ela está correta. Eu acabei na hora de comentar, né, fazendo uma mistureba aqui, porque eu estou sem óculos, acabei misturando aqui a afirmativa 2 com a 3. Então a taxa de atividade das mulheres era maior em áreas urbanas do que em áreas rurais. Isso está correto. Em qualquer região do Brasil, a taxa de ocupação das mulheres em áreas urbanas é maior do que em áreas rurais, onde você tem um número maior, um percentual maior de mulheres exercendo serviços domésticos. E aqui na afirmativa 3, a taxa de atividade das mulheres na região Nordeste era a mais alta entre as grandes regiões do Brasil, como nós podemos ver no gráfico. Isso não corresponde à realidade, excetuando-se quando se compara a região Nordeste com a região Norte do Brasil. Então, resposta correta, letra A. Somente a segunda afirmativa é verdadeira. Aqui nós temos a quinta questão. Como parte do ciclo global de carbono, a cobertura florestal é um valioso indicador da saúde climática. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, a cobertura florestal mundial abrange mais de 4 milhões de hectares, cerca de 30% da superfície total das terras emersas. Considerando a distribuição atual da cobertura florestal e suas alterações em escala mundial, nas primeiras décadas do século XX, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeira, o Brasil está entre os 5 países com maior superfície florestal do mundo, correto?
E nós temos, inclusive, a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, correto? Segunda afirmativa, nas 2 primeiras décadas do século XX, houve o aumento da superfície florestal em escala mundial. Pelo contrário, a área coberta por floresta no planeta vem diminuindo há muito tempo. Então, no início do século XX, esse processo já estava em andamento em vários países da Europa, na América do Norte, na Ásia, enfim. Então, essa afirmativa aqui é errada. Terceira afirmativa, entre as zonas climáticas, a zona temperada é a que possui o maior percentual da cobertura florestal do planeta. Essa aqui contradiz a primeira, então aqui está errado. Apesar de nós termos na zona temperada, né, na transição da zona temperada para a zona fria continental da Ásia, a taiga siberiana, que é uma grande floresta, né? Se você somar as florestas temperadas do planeta e somar as florestas tropicais no contexto da quantidade de hectares ocupados por essas formações, as florestas tropicais ocupam uma área bem superior a área ocupada pelas florestas temperadas no mundo. Então, se você somar, predominam as florestas tropicais. Dentre elas, claro, a nossa floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta. Então, a resposta correta, a letra D de dado. Então, nós temos aqui, né, somente a primeira afirmativa como verdadeira. Vamos para a questão 6. Segundo os dados do Portal da Indústria 2019, o Estado de São Paulo é responsável por cerca de 29% do Produto Interno Bruto Industrial do Brasil e por cerca de 30% da força de trabalho industrial do país. Sobre o processo de industrialização do Estado de São Paulo, analise as informações a seguir. Primeiro, a cidade de São Paulo se transformou no principal polo industrial do país na primeira metade do século XX, correto? Até mesmo porque o capital acumulado da cafeicultura, a mão de obra assalariada de origem imigrante, a melhor infraestrutura de transporte ferroviário, a presença de um grande porto, o Porto de Santos, que é o maior do país, o grande mercado consumidor que se formou em São Paulo, foram fatores que contribuíram para a industrialização daquele estado e principalmente na transformação da cidade de São Paulo na cidade mais industrializada do Brasil. Então a afirmativa está correta. Afirmativa 2. A indústria automobilística se manteve concentrada na capital do estado até a primeira década do século XXI. Errado. O processo de desconcentração da atividade industrial intensificou-se a partir da década de 1990, quando então nós tivemos não só a vinda de um grande número de montadoras para o Brasil, a partir do início da década de 1990, que não só se instalaram em cidades fora da região metropolitana de São Paulo, como também em outros estados da União. Então, essas indústrias montadoras atraídas por incentivos fiscais, por terrenos mais baratos, pela facilidade de remessa de lucros ao exterior, pelo desenvolvimento da logística de transportes, a menor organização sindical, implicando no menor custo da mão de obra e tantos outros fatores, esse processo de desconcentração industrial vai acontecer não só envolvendo o setor automotivo, mas também outros setores da indústria. Então a afirmativa aqui está errada. Terceira, a descentralização industrial seguiu os eixos rodoviários que ligam a Grande São Paulo às cidades médias do interior. Verdade, inclusive, questões de vestibulares passadas traziam mapas, com essa dispersão da indústria no estado de São Paulo, seguindo os eixos rodoviários, aquilo que eu disse ainda há pouco, a questão não só dos incentivos fiscais, da criação dos distritos industriais, na presença de sindicatos menos organizados, na doação de terrenos para os investidores que quisessem implantar unidades industriais e tantos outros fatores contribuíram para que a indústria
ela começasse a se espalhar pelo estado de São Paulo, seguindo os principais eixos rodoviários daquele estado. Então, afirmativa correta, afirmativa D de dado, apenas as afirmativas 1 e 3 corretas. Vamos à questão de número 7. A população mundial atual é mais de 3 vezes maior do que aquela registrada em meados do século XX. E, de acordo com as previsões da Organização das Nações Unidas, ONU, alcança a cifra de 8 bilhões de pessoas ainda em 2022, inclusive já bateu algumas semanas atrás esse número. Entre as regiões do globo, aquela que apresenta, na atualidade, as maiores taxas de crescimento populacional e a menor participação de pessoas com mais de 65 anos na população total é a região da África subsaariana, letra A. A África subsaariana começa na região do Sahel, que é a borda sul do deserto do Saara, estendendo-se até a África do Sul. É ali que nós temos um dos maiores bolsões de pobreza do mundo. Sendo assim, ali nós temos um conjunto de países que apresentam taxas de crescimento vegetativo ou natural próximas de 3% ao ano. Então, são países que vivem a chamada explosão demográfica. E ali nós temos um conjunto de nações muito pobres que carecem de um serviço médico hospitalar, carecem de redes de saneamento básico, de campanhas preventivas e tantos outros elementos indispensáveis para a queda da taxa de mortalidade, razão pela qual é nessa parte do mundo que nós registramos, no seu conjunto, a menor expectativa de vida. Então, a resposta correta, letra A. Vamos para a questão de número 8. Lembrando que esse mapa não pertence à questão, foi colocado aqui apenas para auxiliar o comentário da questão. Leia o fragmento a seguir. As chuvas encontram-se desigualmente distribuídas no globo. No sentido das longitudes, observa-se uma oposição entre as costas ocidentais, oeste, e orientais, leste, dos continentes. Nas baixas latitudes, as primeiras são habitualmente pouco chuvosas, ocorrendo o inverso nas orientais, ao passo que nas latitudes altas e médias verifica-se o oposto. Isto se repete simetricamente em todos os continentes, aparecendo de forma mais nítida no hemisfério sul. O padrão de distribuição das chuvas descrito no fragmento acima se deve à ação, letra C, das correntes marítimas, é o gabarito. Agora, eu tenho dentro da minha concepção, não só a questão das correntes marítimas, tá? Porque a Terra ela gira de oeste para leste e, sendo assim, muitas correntes tendem a sofrer um leve desvio no sentido oposto. Então, se você observar aqui o litoral oriental da América do Sul, nós temos aqui a corrente do Brasil e a corrente das Guianas, né? Aqui nós temos uma outra corrente quente, né? A corrente das monções, que banha aqui a parte oriental da África. Aqui nós temos uma outra corrente banhando a parte oriental da Ásia, né? Repare aqui a movimentação. Então, se as águas são mornas, a evaporação é maior. A transmissão de energia para a atmosfera também é maior. Mas, além das correntes marinhas, o que você tem que levar em consideração? Que eu acho que é até mais importante do que essa questão das correntes marinhas são os ventos. Por quê? Aqui nas imediações da linha do Equador, você tem os ventos soprando de leste para oeste. Então, são esses ventos que levam as águas mornas de encontro aos litorais orientais e transferem a umidade para a parte ocidental, reduzindo assim a quantidade de chuva na porção ocidental, nas regiões de baixa latitude, ali próximas à zona equatorial, à linha do Equador. Mas dentre as opções aqui apresentadas, das correntes marítimas, claro, agora eu, se fosse o autor dessa questão, eu também colocaria a combinação das correntes marítimas
com os ventos de leste dominantes nessa porção do globo terrestre. Então, resposta correta, letra C. Aqui nós temos a questão de número 9. A queda do Muro de Berlim em 1989 marcou simbolicamente o fim da Guerra Fria e o acaso da ordem bipolar que articulou o mundo no pós-guerra. Sobre a nova ordem mundial, analise as afirmações a seguir. Primeira, no plano militar, a China desempenha um papel de potência regional. Correto. Inclusive, dentro do contexto da nova ordem mundial, a China hoje é considerada o quarto polo de poder, ou seja, o país que lidera o BRICS, que é aquele grupo de nações emergentes constituído pela China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Então, há um consenso de que a China, por ser a segunda maior economia mundial e talvez hoje a segunda maior potência militar do planeta, emergiu como um polo de poder importantíssimo e brevemente será o mais importante polo de poder do mundo. 2. A presença de outros polos de poder geopolítico limita a hegemonia norte-americana. Correto, né? Você tem o Japão, também um polo de poder importante no continente asiático, que é a terceira maior economia do mundo. Você tem a União Europeia, que é um importante polo de poder, tendo a Alemanha como carro-chefe desse polo de poder. Então a afirmativa está correta. Terceira, agendas das exportações de combustíveis fósseis constituem um alicerce para o projeto russo de restauração de sua influência mundial. Também correto. A Rússia detém uma das maiores reservas mundiais de petróleo e, juntamente com a Arábia Saudita e Estados Unidos, disputam a primeira colocação entre os maiores produtores mundiais de petróleo. E a Rússia é o maior produtor mundial de gás natural. Então, a afirmativa está correta. Ela está usando, suas grandes reservas de petróleo e gás natural para ampliar sua influência no mundo, reestruturar sua economia, ampliar sua influência, enfim. Então, a resposta correta, a letra E, afirmativas 1, 2 e 3 corretas. E aqui nós temos a questão número 10, a última. A partir da década de 1930, houve uma aceleração do processo de urbanização no território brasileiro. De acordo com os dados do censo demográfico, em 1970, a população urbana já era maior do que a população rural. Já no ano de 2000, cerca de 80% da população brasileira habitava o meio urbano. Entretanto, esse processo ocorreu de forma desigual no país. Considerando o processo de urbanização nas grandes regiões brasileiras ao longo do século XX, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Primeira afirmativa, na região norte a população permaneceu predominantemente rural até o final do século XX, errado. Já no final do século XX, a população urbana da região norte já era maior do que a população rural. Então, afirmativa errada. Segunda afirmativa, na região centro-oeste houve uma involução urbana com o avanço da moderna agricultura comercial que impulsionou a migração para as áreas rurais. Errado. A região centro-oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil, só fica atrás da região sudeste. E o fator mais importante que explica a alta taxa de urbanização do centro-oeste é justamente o agronegócio, a agricultura moderna que se estabeleceu lá, uma agricultura muito mecanizada que restringe a disponibilidade de emprego no campo. Então, as pessoas tendem a se concentrar mais nas cidades em função do meio rural ser uma atividade moderna naquela região. Então, não houve a involução urbana, ou seja, a redução do percentual de pessoas vivendo nas cidades. Ainda continua aumentando o percentual de pessoas vivendo nas cidades na região centro-oeste. Lembrando que aquela região também registra uma alta concentração fundiária. Afirmativa 3. Na região sudeste, a urbanização impulsionou o fluxo migratório proveniente do Nordeste, correto, acelerando o crescimento dos grandes centros urbanos, afirmativa correta. Então, boa parte das migrações interregionais que ocorreram no Brasil
destinaram-se à nossa região sudeste. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital. Então, a região nordeste, historicamente, tem sido a região brasileira de onde partiram boa parte dos brasileiros que decidiram migrar para uma outra região em busca de emprego, melhores condições de vida, enfim. Então, justamente na segunda metade do século XX, nós tivemos um êxodo de nordestinos para a região sudeste muito grande, principalmente para o eixo Rio-São Paulo. São Paulo é o estado brasileiro com maior população de origem nordestina do Brasil. E essa migração foi impulsionada pela expansão da atividade industrial na nossa região. Então, afirmativa absolutamente correta, sendo assim, letra E. Somente a afirmativa 3 está correta. Afirmativa 1 e 2, falsa, a 3, verdadeira. Moçada, espero que vocês tenham gostado do comentário. Aqui, mais uma vez, estão meus grupos no Facebook. Mudou o ano, agora é 2023, tá? Era 2022, agora é 2023. E nesses grupos eu disponibilizo os PDFs com meu material, 0800, não paga nada para ter acesso aos PDFs que fornecem a vocês condições para estudarem, se prepararem para os concursos militares, concursos de vestibulares, enfim. Então, são grupos específicos aqui do Facebook, concurso ESA 2023, concurso Colégio Naval 2023, vestibular 2023, concurso SpaceX 2023. Eu ainda não criei o grupo para a Academia Academia Militar dos Bombeiros Dom Pedro II, mas vou criar agora, nessas férias, no recesso, vou criar o grupo, porque agora tem um concurso separado de acesso à Academia Militar dos Bombeiros, Academia Militar dos Bombeiros Dom Pedro II, então vou criar também um grupo específico. Então, moçada, espero, portanto, que tenha comentado de forma que vocês tenham entendido o gabarito. Havendo qualquer dúvida, pergunte, que eu terei o máximo prazer de responder. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!